organizadas no chat por 30 minutos. A palestra será ministrada pelo Giovanni Diógenes da Silva e então farei uma breve leitura de seu currículo. O Giovanni, ou Guegue Pancararu, é aluna do curso de Ciências Inglês da UFSCar desde 2017, indígena da etnia Pancararu e líder indígena do Centro Cultural de Indígenas da UFSCar. Foi bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação e Docência, PIBID. Atualmente é bolsista do Programa de Educação Tutorial PET Conexões Saberes Indígenas da UFSCar e bolsista do Instituto de Línguas da UFSCar na modalidade monitor-professor. Boa noite, Giovanni. A gente passa a palavra para você. Uma ótima apresentação. Boa noite, Letícia. Boa noite a todos. Como a Letícia apresentou, eu me chamo Giovanni, né? As pessoas me conhecem como GG Pancararu, né? Sou da etnia Pancararu. Vou começar a minha apresentação. Qualquer coisa, me escrevam aí, qualquer probleminha que a gente vai resolvendo. Bom, gente, então eu vou falar hoje um pouco, né, sobre indígenas na universidade, saberes tradicionais e científicos, conquistas e desafios. É um tema bastante relevante, então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite para estar hoje, nessa noite, falando sobre esse assunto, né, e vou começar a minha apresentação dando um parâmetro, né, sobre indígenas na aldeia e indígena na universidade. Quando a gente fala de indígena na universidade, né, do ingresso de diferentes indígenas no contexto, no ambiente universitário, a gente precisa levar em consideração o contexto desses estudantes, né, que vêm lá das aldeias, outros vêm de centros urbanos, né. Então, é bom sempre dar uma contextualizada nessa questão. O acesso à universidade para os diferentes povos indígenas é uma conquista muito grande, né, e de suma importância. Hoje, nossas comunidades, né, nós temos na universidade uma diversidade de povos, né, cada povo com sua especificidade, né, com sua cultura, com seus costumes. Então, como foi apresentado, né, eu sou da etnia Pancararu. Aqui temos a imagem, né, de um espaço muito importante lá de Pancararu, de uma das serras, e a imagem, né, da UFSCar, né, que é a biblioteca comunitária. Então, quando a gente fala de indígena na universidade, é sempre importante a gente lembrar, né, que essa construção do caminho do indígena da aldeia para o indígena da universidade, ela foi possível graças a muitas lideranças de vários povos indígenas que lutaram, né, e que brigaram para que esse direito fosse conquistado. Então, a nossa geração que está na universidade hoje em dia, é fruto de uma luta muito, muito constante, né, para que se pudesse haver indígena na universidade. Então, a minha apresentação ela vai se basear no seguinte: eu vou fazer um contexto geral, né, de indígenas na universidade, e depois eu vou falar um pouco do contexto dos estudantes indígenas na Universidade Federal de São Carlos, que é onde eu estudo e represento o coletivo, né, que é o Centro de Culturas Indígenas, o coletivo indígena da universidade. Então, quando a gente fala desse processo, né, da historicidade, da presença indígena na universidade, a gente tem que falar das identidades indígenas,
né? Como eu falei anteriormente, cada povo ele representa uma cultura diferente, com costumes diferentes, né? Que junto, né? Que essas culturas junto formam identidades indígenas, né? Então, o que define as identidades indígenas? A cultura indígena revive e representa um processo histórico de lutas e resistências, né? Primeiro, uma luta constante é a luta pelo território, é a luta, né, por ter o direito de viver nas suas comunidades e mantendo as suas tradições. Então, a nossa luta indígena, ela começa desde pequeno, quando a gente escuta, né, com os mais velhos, né, como como se dá a luta dos indígenas na comunidade, e para que a gente possa conquistar, né, ter várias conquistas fora dela. Então, aí vem a construção da identidade, se dá pelas experiências com os sábios da comunidade. Então, quando a gente ouve um mais velho, quando a gente ouve uma liderança, né, os nossos mais velhos na comunidade, eles são os sábios, eles são os detentores do conhecimento, eles são os nossos doutores. Na universidade se fala muito de doutores, né, com vários diplomas, né, mas na comunidade, os nossos doutores são os nossos mais velhos, são os sábios que estão todo dia repassando o seu conhecimento para a juventude, né, porque é um trabalho que começa desde pequeno e depois vai se estendendo ao longo da vida. Então, os mais velhos, eles são as pessoas que detêm conhecimento e passam sempre para os mais novos, para a juventude que estão se firmando na luta. O ser indígena está ligado à relação dos saberes tradicionais e à ligação com a natureza. Então, o ser indígena, a marca do povo indígena, está interligado, né, sempre ao que a gente produz na comunidade. As nossas manifestações culturais, as nossas danças, os nossos cânticos, a nossa forma de se relacionar com a comunidade, com os mais velhos, de se relacionar com as pessoas de fora da comunidade. Então, e isso tem tudo a ver com a nossa ligação com a natureza. Como eu falei aqui agora há pouco do território, o território ele não é apenas um espaço, não é um espaço que importa para a gente. O território ele tem um significado que vai muito além disso, né? É uma marca da ancestralidade do povo indígena. O território ele representa a relação com a natureza, com a mãe terra, né? O chão que a gente pisa, ele não é um mero chão, ele faz parte da natureza, né? E a mãe terra é quem dá a sabedoria para a gente continuar sempre firme na caminhada. E aí vem, né, um pouco da coletividade e interculturalidade. A coletividade, ela acontece desde o início na aldeia, quando a gente tem as nossas relações com as pessoas da comunidade, com os mais velhos, né? Quando a gente ajuda ao próximo na comunidade, quando a gente está trabalhando nas nossas manifestações culturais, nos nossos rituais. Então, essa coletividade, porque o povo indígena, os povos indígenas vêm de uma interculturalidade, né, que vem da construção coletiva, que se faz um com os outros, né? Então, na comunidade a gente aprende que a gente só consegue chegar lá em cima quando percorrer vários caminhos e sem deixar ninguém para trás. É assim que a gente trabalha. E na universidade tem um pouco disso também da interculturalidade, né? Os povos indígenas eles estão localizados nos diversos estados, né, do território brasileiro. E muitas vezes a gente, por exemplo, eu sou pancararu, eu sou de Pernambuco, às vezes eu não conheço um povo que é, por exemplo, Chavante, né? Eu não conheço um povo que é tucano. E a possibilidade, e quando a gente entra na universidade, a gente tem a possibilidade de conhecer várias outras etnias,
quando a gente participa do movimento indígena, quando a gente participa de eventos que reúnem vários povos indígenas, a gente tem a oportunidade de conhecer as diversas etnias. E na universidade a gente tem a oportunidade maior ainda, que é trabalhar com essas etnias, trabalhar com o parente, trabalhar com o tucano, trabalhar com o destano, trabalhar com o chucuru. Então, vários povos que estão na universidade, isso traz uma riqueza muito grande. Então, aqui tem uma fala, né, do Davi Copenau, onde ele diz: por que está demorando tanto tempo para acreditar que se ferimos a natureza, ferimos a nós mesmos? Nós não estamos vendo o mundo de fora. Nós não estamos separados disso. Então, o território, a natureza, é algo que faz parte da vida dos povos indígenas. E a gente não tá como telespectador. A gente está ali dentro, cultivando a cultura. Quando a gente está nas nossas relações, como eu posso dizer, nas nossas relações interculturais, né, junto aos nossos familiares, às pessoas mais velhas da comunidade, nos rituais, a gente vê a necessidade de cultivar a natureza, de preservar, né, porque é ela quem dá a nossa vitalidade para continuar sempre firme na luta. Bom, falar de indígena na universidade e seus desafios é falar também da educação escolar indígena, né? Como é a vida dos indígenas antes de chegar na universidade? Como é esse processo? Então, nós temos, né, a educação escolar indígena é assegurada por lei no Brasil há mais de 30 anos, de acordo com o artigo 210 da Constituição Federal de 88. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então, a grande parte dos indígenas que estão na universidade passaram, né, pela educação escolar indígena, né, porque houve uma luta, né, dos professores indígenas, da comunidade, para que houvesse o direito a uma educação escolar específica, diferenciada e de qualidade para os povos indígenas, né? Então, hoje, a gente, juventude, que sai da aldeia para a universidade, a gente precisa sempre dizer que a gente está na universidade, né, principalmente nós, né, assim como eu, que estou no curso de licenciatura, né, eu sou graduando em letras, né, português, inglês, na UFSCar. Então, a gente precisa sempre focar na nossa educação escolar indígena. A gente precisa falar para a sociedade que essa educação, ela é específica, mas ela não precisa ser defasada. A gente sabe que a educação no Brasil, ela é muito precária. Nas comunidades indígenas, nós que estamos na universidade, estamos lutando para que essa realidade, né, pelo menos nas nossas comunidades, ela vá melhorando a cada dia, para que a gente tenha realmente uma educação específica, diferenciada, de qualidade, né, com professores capacitados, e que a gente possa, no futuro, dizer, né, que a gente pode competir com qualquer pessoa de qualquer etnia, né, de qualquer grupo, né, sem fazer distinção. Mas a nossa educação específica e diferenciada, ela tem que prevalecer sempre, porque nós temos o direito de cultivar nossa cultura na sala de aula, nós temos o direito de culminar os nossos projetos pedagógicos relacionados à cultura dos povos indígenas, da comunidade indígena dentro da escola, né? Fazer um intercâmbio cultural entre o conhecimento científico tradicional já na educação escolar indígena, né? Desde os primeiros anos, né, do ensino fundamental. E aí, eu fico muito feliz em falar da educação escolar indígena. Primeiro, porque no meu povo, eu participei desse processo, né, como aluno,
Eu fiz o magistério numa escola indígena. Eu atuei em projetos na escola da comunidade, antes de vir para a comunidade, para a universidade. Então, a educação escolar indígena no povo Pancarô é algo que ainda precisa melhorar muito, mas a gente está na universidade justamente para isso. Então, conquistas e desafios da educação escolar indígena, né? Então, a educação escolar indígena nas nossas comunidades, como eu falei, foi uma luta muito grande até que ela fosse reconhecida. E temos vários desafios, né, para a gente continuar garantindo esse direito, para a gente ter esse direito garantido ainda, né, por muito tempo. Então, as conquistas e desafios da educação escolar indígena envolvem a construção coletiva dos processos próprios da aprendizagem. Então, a aprendizagem dentro da sala de aula, ela acontece quando, né, a escola e a comunidade têm uma relação próxima e que está sempre construindo os saberes, né, tendo sempre em mente que a escola faz a comunidade faz a escola. Então, essa parceria ela é muito importante para que a aprendizagem ela ocorra de maneira eficaz. E o projeto político-pedagógico específico, né, o PPP. O projeto político-pedagógico é um documento muito importante na construção, né, da educação escolar indígena, né, dentro de um povo, né, porque é onde vai estar todos os registros, né, de como vai funcionar a escola e quais são as especificidades do povo, de cada povo, né, para que seja atendida. Essa construção ela também é coletiva, né, ela deve ser coletiva, tem que haver a consulta da comunidade, dos pais, né, e para que se haja, para que a aprendizagem ela seja realmente dialogada, né, no processo de aproximação entre família e escola. O currículo baseado nos princípios da interculturalidade, né, então a gente vai ter disciplinas, né, como uma escola não indígena, mas a gente também tem o direito de colocar no nosso currículo disciplinas, né, que envolve a cultura indígena, como arte indígena, né, como produção de artesanato indígena, a história da comunidade indígena, né, então são elementos que constituem o currículo, a gente precisa também ser frisado e reforçado na escola, dentro da sala de aula. O uso de recursos próprios construídos diante da parceria entre escola e comunidade, né? Então, a gente tem o direito de usar o nosso cocá, os nossos elementos como maracá, né? As vestimentas, né? Usar a língua materna, em alguns momentos. Então, e a reafirmação da cultura e identidade indígena no processo de ensino-aprendizagem. Então, esses são os tópicos, alguns tópicos, né, que são muito importantes quando se fala de educação escolar indígena. A reafirmação da cultura é algo que vai muito além, né, que começa na comunidade, né, que vai sendo reafirmado durante o processo da educação escolar indígena, na escola, e posteriormente, né, o indígena ele tem, né, que carregar a sua marca, a sua identidade, onde quer que ele vá. Seja nos contextos, na cidade, na universidade, onde ele andar, onde ele estiver, ele tem sempre que reformar a sua identidade, né, para que as pessoas tenham ciência de que nós pertencemos a um povo indígena e que nós temos algumas especificidades. Então, da aldeia para o caminho do ensino superior. Então, quando a gente chega na universidade, tem alguns pontos que a gente frisa muito. É os saberes tradicionais que a gente traz da comunidade,
a interculturalidade e a reafirmação da identidade. A gente tem que chegar na universidade dizendo, reafirmando, eu sou Giovanni, eu sou da etnia Pancararu, de Pernambuco. Alto e em bom tom, para que as pessoas entendam quem somos nós e de onde a gente vem. A gente falar de nós mesmos, né, da nossa comunidade, né, expressa a marca da nossa identidade como ser indígena. Então, isso não pode ser apagado. As diversidades no ambiente universitário, intercâmbio cultural, né? Como eu falei, as universidades geralmente, por exemplo, a UFSCar, tem uma diversidade de povos. Então, ali, né, é muito importante, a gente precisa cultivar sempre a interculturalidade. A troca de conhecimentos. Na minha aldeia funciona assim, na sua aldeia como que é, tendo esse vínculo, né, de interculturalidade entre as diversas etnias indígenas do Brasil. O conhecimento científico adquirido na universidade, né, isso é muito importante porque muitas lideranças, quando começaram o processo de aperfeiçoar a educação escolar indígena, abriram os caminhos, né, para o acesso à universidade. Ou seja, algumas lideranças entraram na universidade, né, para que esse direito do acesso fosse garantido, e depois, muitos deles não concluíram, porque a missão era abrir os caminhos, chegar à universidade, garantir o direito de outros indígenas poderem participar e retornar para a comunidade, porque a luta dessas lideranças, né, ela tem que estar sempre com vínculo na comunidade. Então, muitos das nossas lideranças foram para a universidade, não concluíram os cursos, mas garantiram o acesso e retornaram para a comunidade, né, levando um pouco do conhecimento científico. E a gente que está na universidade, a gente também está adquirindo esse conhecimento científico para levar para a comunidade, né, para a gente poder levar melhorias, né, para a educação escolar indígena, para a saúde indígena, para a comunidade como um todo. A construção de laços interculturais e a contribuição com a luta dos povos indígenas na universidade. Então, na universidade a gente cria vários vínculos, né, com as outras etnias que a gente nem imaginava em conhecer, que a gente nem ouvia falar. E que muita gente que não é indígena nunca ouviu falar, né, de alguns povos indígenas. Então, isso é bom, né, para a gente dizer para as pessoas que nós estamos na comunidade, nós estamos na aldeia, nós estamos em qualquer lugar. E hoje tem uma grande maioria de indígenas no contexto urbano, né? E essas pessoas as pessoas não indígenas precisam entender que o indígena, ele é indígena em qualquer lugar, independente de onde ele vá. Deixa eu dar uma olhada aqui, tá tudo ok, né, gente? Então, vou continuar. Bom, lutas e conquistas dos estudantes indígenas na Universidade Federal de São Carlos. Então, agora eu vou falar um pouco, né, do contexto dos estudantes indígenas na UFSCar. Então, em 2007 para 2008, né, em 2007, teve aprovação no consórcio de reserva de vagas na política de ações afirmativas e do processo diferenciado para candidatos indígenas. Esse marco, né, foi muito importante, uma luta muito grande, né, para que pudesse ter indígena na UFSCar, né, e foi um processo que demandou uma luta coletiva também de várias pessoas, né, para que isso fosse garantido. Em 2008, chegaram os primeiros indígenas na UFSCar, né, em torno de 14 indígenas que chegaram, né, para cursar os cursos de graduação. Então, depois de 2008, quando chegaram os primeiros indígenas, né, esses 14 indígenas foram as pessoas que começaram a levar demandas, né, dos povos indígenas para a própria universidade. Em 2009, a criação
em parceria com os professores do núcleo UFSCar Escola, dos grupos de estudo específico para estudantes indígenas e estrangeiros. Em 2010, a assinatura do termo de cooperação técnica com a FUNAI, garantindo Bolsa FUNAI para os estudantes ativos a partir de 2011. Então, havia uma bolsa, né, para os estudantes que davam ajuda de custo, né, para ajudar com as passagens de quem vinha para a universidade e quem retornava. Essa bolsa ela não existe mais, não é mais garantida aos novos estudantes indígenas, e acho que poucas pessoas devem fazer uso dela. Em 2010, né, o coletivo dos estudantes indígenas começa a realizar reuniões para discutir as demandas e necessidades específicas dos acadêmicos indígenas. Então, em 2010, né, quando já tem, quando se consolida melhor o ingresso dos estudantes, né, e vai crescendo um pouco o número de estudantes, outros não conseguem permanecer, tem um choque cultural, retorno para a comunidade, e aí, né, os estudantes começam a apresentar mais demandas, né, a dialogar com a universidade para entender alguns pontos, né, do que estão acontecendo, e para ensinar a universidade a trabalhar com o povo indígena. E aí, nesse mesmo ano, a UFSCar é contemplada com 2 grupos PETs indígenas, Saberes Indígenas e Ações de Saúde. Né? O PET Saberes Indígenas é o qual eu faço parte. Então, esses 2 grupos PETs também foi uma conquista muito grande e hoje a permanência, né, a continuidade desses grupos, ela continua sendo muito importante para que os indígenas tenham essa proximidade também com o ensino, pesquisa e extensão, né, junto a um tutor, tá ali acompanhando, levando algumas atividades, e o trabalho dos PETs, eles são muito importantes também para a formação profissional do indígena que está na universidade. Em 2011 para 2012, as reuniões do coletivo dos estudantes indígenas se intensificam e é apresentada a demanda por uma sala de uso coletivo na universidade. Então, até 2011, né, não se tinha um espaço físico para que os estudantes indígenas, né, realizassem suas reuniões, preparassem suas demandas, enfim, não tinha um espaço para que os estudantes indígenas pudessem se organizar. Então, as reuniões, as organizações do coletivo anterior a isso, aconteciam embaixo de algumas árvores da universidade, em frente a alguns prédios da universidade, às vezes conseguiam uma sala emprestada para fazer reunião, mas em 2012 os indígenas conseguiram a sala 9 do AT1 da UFSCar, que hoje ainda é a sala do Centro de Culturas Indígenas da UFSCar. Em 2012, né, teve a colação de grau dos primeiros profissionais indígenas formados na UFSCar. Estudantes participaram em peso das cerimônias. Né, então, foi um marco, né, quando tiveram os primeiros indígenas que se graduaram, né, então, certamente, toda a comunidade indígena, a maioria, né, se fizeram presente para celebrar esse momento. Então, nós temos aí a Genô Terena, que se formou em Imagem e Som, Edinaldo Chucuru, que se formou em Psicologia, e o Custódio Bonilla, que se formou em Pedagogia em 2012. Em 2013, os indígenas da universidade, né, o coletivo de estudantes indígenas da universidade realizou o primeiro ENEI, né, o primeiro Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, né, que foi sediado, né, na UFSCar, que apresentou várias demandas do coletivo e que trouxe um espaço para discussões sobre os indígenas no ensino superior, o contexto dos estudantes indígenas na universidade e as suas especificidades e as suas construções ao longo do tempo. Então, foi um evento que marcou não só para o coletivo da universidade, mas também, né, para várias instituições que estiveram presentes, para várias etnias que estiveram presentes, foi um marco muito grande, e hoje
né, o Enem, ele se encaminha para a sua 9ª edição, que possivelmente vai acontecer online, né, e a cada ano ele acontece em uma universidade diferente, em região diferente do Brasil. Em 2015, teve a SBPC indígena, no contexto da sociedade brasileira, para o progresso da ciência e a conquista de manutenção desta reunião anual. Então, a SBPC indígena foi outro evento que teve grande impacto para o coletivo, né, que ajudou o coletivo a se firmar em várias questões, né, primeiro porque para a organização deste evento demandou um trabalho de muitas pessoas, então foi uma realização coletiva e muito trabalhosa, mas que no final deu a gente conseguiu ter êxito, né, na realização do evento. E aí, em 2015, a gente começou a realizar a primeira semana dos estudantes indígenas, né, na universidade. Então, para nós, né, realizar um evento, né, da Semana dos Estudantes Indígenas na universidade é um momento também de reafirmar a nossa identidade dentro desse espaço universitário e também de apresentar para a sociedade, para a universidade, quem somos nós, né, povos indígenas, né, um pouco da nossa cultura, da nossa etnia, para que as pessoas também não tenham uma visão muito equivocada do que são os povos indígenas e a sua e a sua trajetória na universidade. A Semana Indígena, até hoje, ela traz a marca de todos os povos indígenas que estão na universidade, né? Primeiro porque a gente busca sempre fazer uma palestra, né, com os professores, para quebrar alguns estereótipos, né? Porque nós temos familiares indígenas, mães indígenas que estão na universidade, que trazem seus filhos para a cidade do campus, que começam a estudar na cidade, nas escolas municipais e estaduais. Então, a gente também, como futuros profissionais, e tendo nossos parentes que têm filhos que trazem para cá, para a cidade, a gente tem também um papel, né, de levar informações para esses professores que estão lidando com, né, os nossos filhos que estão na cidade, né, nas escolas. No caso, nas escolas não indígenas. Em 2015, também teve o Fórum Permanente das Nações Unidas sobre questões indígenas, né, teve um discurso em que o coletivo indígena na universidade esteve presente na ONU, lá em Nova York, né, e foi um dos momentos em que o coletivo pôde, né, apresentar, né, uma fala muito importante, não só para quem está na universidade, mas uma fala acerca, né, dos povos indígenas no Brasil e suas organizações específicas. Em 2016, teve um marco muito importante, né, que foi o que me fez vir para a UFSCar, e o que certamente ajudou várias outras pessoas a terem acesso à universidade, que foi a descentralização do vestibular indígena. Antes de 2016, né, desde o seu primeiro ano em 2007, a prova ela era realizada apenas no campus sede, né, em São Carlos. A partir de 2016, a prova passou a ser realizada em outros estados, né, do país, e teve também, né, o aumento de vaga, a utilização de vaga ociosa de ingresso para pessoas em situação de refúgio. Então, a descentralização do vestibular, ela foi muito importante, né, ela é muito importante, hoje acontecem essas provas em várias regiões do país, para que haja, na UFSCar, essa diversidade de povos, né, para que várias comunidades indígenas possam ter acesso à universidade. Então, aqui foi um pouco da minha apresentação,
E eu queria falar um pouco, assim, no sentido do indígena na universidade, que a gente precisa falar para as pessoas, né? Fazer com que as pessoas elas entendam que nós estamos na universidade, claro, para conseguir obter um título, mas, para além disso, para estabelecer relações de interculturalidade, de um conhecimento intercultural, que a gente não consegue adquirir esse conhecimento ficando só na comunidade. Os nossos conhecimentos adquiridos na comunidade, eles são muito importantes, eles nos fazem ser pessoas melhores, pessoas que estão em busca de uma luta de conquistas, né, e que estão na luta sempre procurando ajudar uns aos outros. E na universidade a gente tem uma tarefa, reafirmar nossa identidade, seja diante de qualquer situação. A gente sabe que temos pessoas na universidade que não entendem esse espaço da universidade, ele não foi pensado para a população indígena, jamais, né? Ninguém nunca imaginou, né? Quando se fala em universidade, ninguém nunca pensou, né, de preparar a universidade para a população indígena. E as variadas universidades que tem hoje indígenas, né, em seus cursos de graduações e pós, né, teve que passar por uma luta, por um processo, né, de mudanças, e hoje a nossa luta é garantir a nossa permanência dentro da universidade. E falar para os professores, a gente encontra professores que não conhecem bem a nossa cultura, não conhecem bem as nossas especificidades, a gente não é melhor nem pior do que ninguém que compõe, né, o grupo discente da universidade. Mas a gente tem uma cultura que merece ser respeitada. E a gente vem para a universidade justamente para conseguir o título, mas também dizer para a comunidade que a gente vem aprender, mas que a gente tem muito a ensinar, né? A gente tem muito a ensinar para a sociedade brasileira, que é leiga, que não conhece a cultura dos povos indígenas, e a gente vem ensinar também para os professores que têm vários títulos de doutores, mas não sabem lidar com a presença dos povos indígenas na universidade, não sabem lidar com a presença da diversidade na sua sala de aula. Então, hoje, precisa se investir muito na formação, né, dos professores, né, uma nova capacitação de professores para lidar com a diversidade, não só de povos indígenas, mas hoje a universidade ela é diversa e tem uma riqueza intercultural, e tem professor que não sabe lidar com isso, né, tem professor que não são nem professores, né, são pesquisadores. A gente precisa ensinar para eles como lidar com a comunidade indígena. É para isso que a gente vem para a universidade. Né? Esse é o nosso papel como pessoa e como ser indígena. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se está tudo bem. Ok. Bom, gente, já caminhando já para o fim dessa apresentação, para a gente ir para o bate-papo, né? Eu queria falar de uma pessoa muito importante que tem ajudado desde o início, né, ao povo indígena. Eu falei para essa pessoa que eu ia falar dela nessa apresentação, pois bem, está aqui. Né? É a pedagoga Thais Juliana Palomino. Thais Palomino é uma grande parceira, né? Que ajuda o coletivo em várias demandas que a gente tem. Então, vou falar aqui um pouco, né, um breve currículo dela, porque é extenso, né? Então, ela é mestre e doutora em educação pela UFSCar, atua desde 2009 como técnica em assuntos educacionais, junto à Coordenadoria de Acompanhamento e Acadêmico Pedagógico para Estudantes, CAP, setor vinculado à Pró-Reitoria de Graduação da UFSCar. No acompanhamento acadêmico e pedagógico dos estudantes indígenas da graduação, tendo coordenado o setor de março de 2015 a junho de 2017. Coordenou de janeiro de 2018 a março de 2019 a Coordenadoria de Relações Étnico-Raciais junto à Secretaria-Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade. Coordenou o projeto de extensão Os 13 anos da
de presenças indígenas na UFSCar, entre agosto de 2019 e julho de 2020, e no acompanhamento acadêmico e pedagógico para estudantes indígenas da UFSCar, o diálogo com o CCI tem se mostrado como fundamental para a construção de estratégias e práticas de acompanhamento e de orientação educacional que respeitem as especificidades dos povos indígenas. Então, é isso. A gente está na universidade também para construir relações com pessoas que apoiam a causa indígena e que estão nos ajudando a permanecer na universidade, a mostrar os nossos costumes, os nossos diferenciais, os nossos ideais. Então, a Thais é uma das pessoas, tem outras pessoas que ajudam muito, mas ela tem um motor também, né, que ajuda a funcionar o nosso coletivo na universidade, né? Ela sempre está junto da gente, é uma grande parceira. Então, eu queria registrar aqui o meu agradecimento a Thais Palomino, né, por essa parceria. Então, algumas referências do que eu apresentei estão aqui, e a minha apresentação é essa. Acho que a gente poderia ir para o bate-papo, se vocês concordarem. Muito obrigada, Giovanni, pela sua contribuição e pela sua palestra maravilhosa. A gente conseguiu aprender muita coisa hoje. E agora a gente então vai para as perguntas que a gente recebeu lá no chat. Então, quem vai falar sobre elas vai ser a Letícia. Boa noite, Giovanni. Consegue me ouvir? Boa noite, Letícia. Consigo sim. Queria mais uma vez agradecer pela palestra. Com certeza contribuiu muito aí para o nosso evento. E a primeira pergunta é da Júlia. Ela quer saber se você já sofreu ou sofre algum tipo de preconceito na universidade ou até mesmo no ensino fundamental por ser indígena. Olha, sim, eu já sofri. Hoje acho que nem tanto, né? Mas a gente chega na universidade, hoje o preconceito ele está muito maquiado nas pessoas, né? É um preconceito que as pessoas têm, mas que disfarçam, né? A gente sente esse preconceito em alguns comentários, em algumas perguntas bobas, em alguns comportamentos de colegas na universidade, né? Então, assim, eu já sofri, até porque teve um tempo que eu estudei na cidade, no meu ensino médio, né? E na cidade tinha pessoas que falavam, quando a gente chegava da aldeia para a cidade para estudar, muita gente dizia, os índios onde vêm? Os índios não aprendem. Então, assim, são coisas que a gente ouve até hoje, só que as pessoas procuram uma maneira mais rebuscada de falar que a gente não é civilizado, que a gente não tem boas maneiras, que a gente não consegue aprender, mas a gente tá aí, né, para mostrar para as pessoas que nós podemos fazer o que qualquer outra pessoa pode fazer, sem deixar de ser quem nós somos. Muito obrigada. Tem outra pergunta, que é da Anne. Ela pergunta se você considera que, ao participar da universidade que não leva em conta os saberes indígenas, ocorre, de alguma forma, a perda da identidade cultural do indígena. Sim, eu acredito veemente que as universidades, né, a gente tem vindo para a universidade adquirir esse conhecimento científico e, na maioria das vezes, né, a nossa organização, a nossa cultura, né, o nosso conhecimento tradicional, a nossa identidade, ela fica realmente um pouco apagada, né, porque a universidade ela não está preparada para lidar com esse público. O currículo da universidade ele é totalmente excludente para os povos indígenas, né. Então, assim, não contempla as necessidades dos povos indígenas e a nossa cultura ela vai realmente sendo apagada. E para que a gente não deixe essa cultura se apagar totalmente, a gente precisa reafirmar nossa identidade. Quando a gente vai apresentar um seminário, nas minhas apresentações de seminário, eu sempre busco relacionar qualquer tema que eu vou apresentar com a minha comunidade. Teve uma vez que teve um colega até que perguntou para mim, Giovanni, mas você, toda apresentação, você fala da sua comunidade, você fala da cultura indígena? Eu falo porque
todo lugar, todo momento, toda apresentação, sempre cabe um pouco, né, da cultura indígena. Sempre posso relacionar, eu nunca vou perder essa marca, essa identidade. Nas minhas apresentações, seja com qualquer professor, seja de qualquer área, eu sempre vou apresentar um pouco da minha identidade indígena. Eu jamais vou fazer uma apresentação sem trazer essa questão. Muito bem, certíssimo. A Débora, ela pergunta, ela gostaria de saber qual seria a melhor forma de não indígenas apoiar a ampliação e acesso de povos indígenas na sociedade, tanto na educação básica como em ambientes diversos. E ela também quer saber se tem ONGs e projetos que ampliam e defendem esse acesso. Então, como os estudantes indígenas podem ampliar, né, a informação, né? Bom, eu acho que para essa pergunta, um tópico muito importante, né, como eu participei do programa institucional de Bolsa de Iniciação da Docência, é uma grande oportunidade, né, que a gente tem de ir para a escola, a gente vai para a escola trabalhar junto aos professores de educação básica, é uma grande oportunidade da gente falar da nossa cultura e da gente levar um projeto, né, que interligue a especificidade dos povos indígenas. Eu fiz parte do PIBID e eu levei um projeto que se chama Pluralidade e Diversidade, né? Então, trabalhando pluralidade e diversidade na sala de aula. Então, eu levei alguns elementos de várias culturas, não só indígenas, mas eu tive a oportunidade também de falar das comunidades indígenas, de falar para as pessoas que existem diversos povos indígenas que não se pode se generalizar, né? Então, esses são os momentos, né, que a gente tem a oportunidade de mostrar um pouco para a sociedade. Nos nossos eventos na universidade também é outro espaço que a gente pode falar para as pessoas e levar a informação, né? A gente agora que faz parte dos grupos PET, dos grupos de extensão, é buscar a proposta também de levar essa informação para a comunidade não é acadêmica, né, que não está na universidade, para que as pessoas também tenham esse conhecimento. Tem muita gente, muitos professores que estão na educação básica, né, que não são indígenas e que tem muita boa vontade, né, que quer realmente levar as informações verdadeiras para os seus alunos, e eu acho muito importante isso, né, assim, e esse evento também está sendo uma grande oportunidade de pessoas, talvez que não conhecem um pouco da cultura indígena, conhecer. A outra pergunta não pode repetir. Então, no final ela pergunta se há alguma ONGs, né, ou projetos que ampliam ou defendem esse acesso. Essa pergunta eu não sei bem responder, né? A gente tem a Fundação Nacional do Índio, que deveria ajudar a população indígena a ter essa difusão do conhecimento, mas hoje a FUNAI, com o governo que está aí, a gente não consegue ter, né, muita parceria, né? Mas tem várias instituições, vários grupos, né? Várias ONGs que eu não vou saber citar, né? Tem muitas pessoas trabalhando com isso e levando a cultura realmente para as pessoas que realmente não conhecem, não têm nenhum conhecimento sobre a cultura indígena. Perfeito. Outra pergunta é da Gleiciane, e ela gostaria de saber como é olhar para um corpo docente de uma universidade e perceber que não existe uma representatividade. Ela, inclusive, cita o exemplo da Unesp, né, que tem pouquíssimos docentes negros e nenhum indígena. Na UFSCar também não tem nenhum profissional indígena. O sentimento, pelo menos o meu particular, meu sentimento é de tristeza, sabe? Porque a gente se sente num espaço muito deslocado e de tristeza, mas também com anseio de tornar aqueles professores conhecedores da causa indígena, conhecedores da diversidade, né? Porque nós estamos aí, a cultura negra, a cultura indígena, na cultura afro, a cultura, os LGBTs que estão na universidade, né? A gente precisa mostrar para as pessoas, né, quem nós somos e como a gente gosta de ser, de trabalhar. Então, é triste a gente ver um corpo docente que não nos representa, mas também a gente não pode ficar parado, a gente precisa lutar, né? Com certeza. Tem uma pergunta da Marina, que ela pergunta de quais formas você acredita que o ambiente escolar e universitário
que não seja apenas no Dia do Índio que valorizar a cultura indígena, lembrando que a cultura é a nossa origem e, infelizmente, não há reconhecimento da importância dela por parte da sociedade brasileira, de que maneiras horrendas sempre ataca os povos indígenas. Bom, da minha parte, a gente do Centro de Culturas Indígenas, a gente sempre busca parcerias dentro da universidade, com professores, né, para introduzir a temática nos cursos, né. A nossa Semana Indígena, ela acontecia em abril, a gente mudou, há 2 anos a gente realiza a nossa semana em maio, justamente para quebrar essa visão de que só fala de indígena no mês de abril. E também a gente procura promover momentos de debates, né, e construção, né, de palestras durante ao longo do ano, né, como exibição de filmes com debate, né, filmes de temática indígena com debate, levando algum material para a sala de aula, discutindo com professores. Então, e também, assim, a gente pode contar na universidade, a gente pode conversar com nossos professores no nosso grupo de extensão e buscar parceria junto às escolas, né, para que esse conhecimento também saia da universidade e vá, né, para o ensino básico. A Thalita, ela pergunta, na verdade, ela agradece pela palestra incrível e ela gostaria de saber se você acredita se haveria uma possibilidade de unir a escola indígena com a escola não indígena, para assim gerar uma inclusão e um maior conhecimento das diferentes culturas indígenas para todos, e assim gerando maior respeito. E ela agradece. Olha, muito obrigado, mas eu acredito que sim, isso é possível e seria muito interessante se acontecesse, né? Se as escolas, se os municípios, né, que têm povos indígenas fizessem essa parceria, as escolas conseguissem fazer essa parceria, em alguns municípios isso acontece, né? Professores não indígenas vão para a comunidade e professores indígenas vão para a escola não indígena. É uma oportunidade muito importante de haver essa difusão, mas a gente sabe que tem alguns municípios, né, que as escolas não indígenas, elas têm um pouco também dessa resistência, né, de trabalhar com a cultura indígena e com os povos indígenas, justamente porque tem essa visão, né. Nós não somos seres que não somos civilizados, nós somos civilizados na nossa cultura. Se a gente não for atendido, a gente vai balançar o maracá, a gente vai gritar, a gente vai correr atrás, mas a gente não fica calado, a gente é um pouco barulhento. É diferente de barulhento para não civilizar. A Júlia, ela pergunta se existe a possibilidade de um indígena de entrar na universidade sem saber o português, e se existe algum intérprete na hora do vestibular ou na sala da faculdade. Olha, essa é uma demanda que a gente apresenta sempre na universidade, né? Porque tem muitos parentes indígenas que têm realmente uma dificuldade com a língua portuguesa, porque são falantes, né, de uma língua materna que é indígena. E a prova, né, que a gente fala que a prova é específica para povos indígenas, ela ainda é bem excludente. Entra pessoas na universidade que têm dificuldade com português, porém, não se tem um profissional, não tem um intérprete para ajudar um indígena que possivelmente não tenha o conhecimento, né, da língua portuguesa. E se entrar na universidade, eu acho, né, eu tenho quase certeza, que não permanece. Porque quando a universidade vê, a gente tem pessoas na universidade que têm uma dificuldade, aqui na UFSCar, tem uma dificuldade com a língua portuguesa, mas que compreendem muito bem, que estão se dando bem nas disciplinas, né, estão conseguindo se expressar, né, estão conseguindo manter um diálogo com o professor, mas a universidade é um espaço excludente. A universidade é um espaço que não consegue acolher as diferenças. Então, se chega uma pessoa que não consegue se expressar muito bem, né, muito pouco na língua portuguesa, ele vai começar a ser excluído, né, pelos não indígenas, pelos próprios colegas da turma, porque a turma majoritariamente é não indígena, né, então
seria muito bom que essas pessoas pudessem estar na universidade, porque a gente acredita que a universidade ela também é feita lá para o fundão da aldeia, que ainda não foi acessado, que ainda não está na comunidade. Mas a gente precisa mudar nosso vestibular, aprimorar e trazer essas pessoas para a universidade. Muito bem. Agora, a Milena Silva, ela pergunta o que você acha que poderia ser feito por parte dos governantes para dar um melhor apoio no ingresso indígena na universidade? Primeiro, investir forte na formação dos professores. Né? Precisa se investir muito na formação dos professores universitários, a fim de que eles entendam como que se trabalha com a população indígena. E depois, nós temos vários profissionais também indígenas que se formaram, que são detentores de títulos. Poderia haver também a contratação de professores, a seleção de professores indígenas para atuarem nas universidades, né? Que a gente não se vê isso. Então, esses são pontos que ajudaria muito, né, a universidade a ter esse conhecimento intercultural. O Guilherme, ele dá boa noite, ele fala, assim como a UFSCar, você conhece outras universidades públicas que contêm meios de ingresso, vestibulares ou Enem, para indígenas? E se também há alguma no estado de São Paulo? Ah, sim. O nosso coletivo, né, o Centro de Culturas Indígenas da UFSCar, participou, né, do processo, né, de construção do vestibular indígena na Unicamp. Então, a Unicamp, né, a Universidade de Campinas, ela tem também, desde 2018, o ingresso, né, de estudantes indígenas. Né? A UFSCar foi muito parceira nessa construção. Nós, do coletivo indígena, fomos muito parceiros, estivemos presentes em todas as reuniões, né, que tratavam do vestibular indígena na Unicamp. E para nós, né, tanto da UFSCar, para os indígenas de todo o Brasil, é um ganho muito grande a gente poder expandir, né, os horizontes para as outras universidades. Acho que no estado de São Paulo são só essas duas que têm processo específico para indígena, mas também tem indígena na USP de São Paulo, que entram, né, pelo Enem, que vivem em contexto urbano, né, e que conseguem entrar na universidade. Mas a gente precisa lutar cada vez mais para que as universidades abram espaço para os povos indígenas, né? Giovanni, muito obrigada mais uma vez. No chat aí tá inúmeros comentários agradecendo a palestra, inúmeros elogios. Eu queria agradecer mais uma vez por todo o conhecimento aqui compartilhado. E se não houver mais questões, eu passo a palavra agora para o Ricardo, no qual ele vai fazer o sorteio. Eu que agradeço, né, a oportunidade de vir falar um pouco da cultura indígena, de falar do contexto de nós, estudantes indígenas da Universidade Federal de São Carlos, né. Parabenizo vocês por esse evento muito bonito, né, e espero contar com vocês, né, para futuras parcerias, né, quem sabe um dia também não vai conhecer a universidade de vocês, né? Quem sabe um dia vocês também não possam vir na Universidade Federal de São Carlos conhecer o nosso coletivo. Muito obrigada. Boa noite, Giovanni. Tá me escutando bem? Boa noite, Ricardo. Estou escutando sim. Vamos lá, então, para o nosso sorteio da noite. Eu vou estar projetando aqui para vocês a minha tela, para vocês poderem ver a lista. Vamos lá, então, gente. Giovanni, fala para mim, por favor, um número entre 1 e 161, por favor. Deixa eu ver. 120. 120? Vamos lá. Matheus Colucci Fabris. Está aí presente? Matheus Colucci. Não está presente? Giovanni, vou pedir outro número, então, para você, por favor.
Número 1. Número 1? Ixi. Aisha Navarro. Está presente? Também não? Vamos lá, mais um número, por favor, Giovanni. 80. 80. Vamos ver. Júlio César Dionísio. Está presente? Também não? Ixi. Mais um, por favor, então, Giovanni. 50. 50. Francisco Lidiano Guimarães Oliveira. Muito bem. Lidiano, tá aqui? Então, perfeito. Então, você acabou de ganhar uma das camisetas do nosso evento. Foi sortudo da noite. Eu peço, por favor, que você entre em contato conosco, manda um e-mail para a gente, por favor, através daquele e-mail que você realizou a sua inscrição nas palestras, que você entre em contato com a gente até dia 30, amanhã, meia-noite, por favor, tá? Para a gente poder combinar certinho a entrega da sua camiseta, tá bom? Combinado. Então, agradecemos a presença de todos essa noite. A gente agradece novamente a Giovanni por ter aceitado o convite. Ficamos muito felizes com essa palestra sensacional. O pessoal gostou bastante. E agora a gente vai fazer um intervalinho rápido. A gente vai voltar às 9 horas, 21 horas, com a próxima palestra, que é os discursos biológicos na educação para os gêneros, as sexualidades e as diferenças. Então, mais uma vez, muito obrigado, Giovanni. Imagina, eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Até breve.